Vou tentar falar sem microfone também, estou meio fanha, meio gripada, qualquer coisa vocês me pedem e eu coloco. Então hoje eu quero começar falando com vocês sobre duas cenas também, vou tomar um pouco passado hoje, saudosamente, que deve ser rápido, né? Não vou falar sobre essas duas cenas, eu quero que vocês vejam as imagens. Essas são imagens que são, lógico, estereotipias, né? São imagens estereotipadas, são caricaturas do que é uma aula de artes visuais. A gente vai começar a ver bastante. Mas não, paradinho. Eu lembro quando eu fiz duas graduações ao mesmo tempo, né? Eu fiz artes visuais e fiz música. E eu lembro que o tempo todo, durante a graduação, eu pensava muito nos paralelos existentes entre as duas linguagens. E para mim, desde o começo, uma coisa que ficava muito evidente eram as diferenças, e especialmente as diferenças em relação à criação, em relação à abordagem para a criatividade. Não vou falar nada, só vou mostrar para vocês o que é o meu imaginário, o que era o meu imaginário ingênuo, ok, de uma estudante no começo de graduação. Né? Geralmente, quando a gente pensa numa aula de artes visuais, a gente pensa numa aula que as crianças pintam, que as crianças desenham, fazem isso sem a orientação de um adulto, geralmente muito felizes, se lambuzando, literalmente, botando a mão na massa. E quando eu pensava numa aula de música, o cenário era absolutamente diferente. A gente tem um professor e um aluno, né? A gente não tem uma sala grande, a gente tem geralmente um aluno que está estudando, está fazendo o que faz, ali, pressionado pelo professor, geralmente com um pouco de interesse em fazer aquelas coisas que o professor propõe, e, de modo muito grosseiro, fazendo atividades muito pouco criativas. Né? É lógico, eu sei que isso tudo que eu estou escrevendo, esse cenário, é um cenário caricato. Eu sei que existem experiências que vão em outra direção, tanto no ensino de arte quanto no ensino de música. Também não estou falando, né, a gente pode até discutir isso depois, não vou adentrar muito em detalhe nessas questões. Também não estou falando que a gente deve tomar como modelo aquilo que acontece lá nas artes visuais, porque aquilo também tem uma série de problemas. Partindo desses dois cenários, dessas duas imagens, eu organizei a minha fala na sequência para a gente abordar basicamente três tópicos. Primeiro, eu quero discutir com vocês por que essas duas práticas são tão diferentes em relação à abordagem da criatividade. Porque aquilo que acontece na aula de artes visuais parece uma experiência muito mais criativa que aquilo que acontece na aula de música. Na sequência, eu quero propor uma revisão desse cenário, algo que a gente precisa repensar, o que a gente está fazendo no ensino de música, e eu vou dar dois argumentos para a gente repensar esse cenário. E por último, se der tempo, vou correr. Vou querer sair um pouco da teoria, um pouco só do falatório sobre como as coisas devem ser, e vou ver se dá tempo da gente discutir um pouquinho uma prática que a gente tem feito no projeto de pesquisa que eu estou desenvolvendo agora. Eu esqueci de falar lá no começo, eu sou bolsista de produtividade da FAPEAN, então isso que eu estou trazendo aqui é um recorte desse trabalho que a gente está fazendo lá na FAPEAN, um trabalho que foi para dentro de sala de aula, tentando colocar em prática essa teoria toda que eu vou falar para vocês. Então, começando pelo primeiro ponto. Por que eu acredito que aqueles dois cenários que eu escrevi lá no começo, repito, de forma muito estereotipada, mas por que aqueles dois cenários são tão diferentes? Como eu falei, isso tem a ver com a abordagem de criatividade que se faz nesses espaços. Então, para começo de tudo, eu trouxe aqui uma definição do que é criatividade para a psicologia. Né? A psicologia vai dizer que o pensamento, né? A criatividade é um tipo de pensamento, mais especificamente um pensamento de tipo divergente. E para ser divergente, precisa ter 4 características, né? Precisa obedecer essas 4 coisinhas que a gente tem aqui, né? Ele precisa ter fluência, ou seja, o pensamento criativo é um pensamento capaz de encontrar muitas respostas. Diante de uma situação, problema, a pessoa criativa não pensa em uma solução, ela pensa em várias, muitas soluções. O pensamento criativo ele também tem flexibilidade. A pessoa criativa não só pensa em muitas soluções, mas ela pensa em muitas soluções muito diferentes entre si. Essa pessoa provavelmente domina muitas áreas do conhecimento e ela consegue relacionar aquele problema que ela tem para resolver com várias áreas e pensar em muitas soluções e em muitas soluções muito diferentes entre si. A pessoa criativa também tem originalidade, ou seja, para além dela pensar, ela ter muitas ideias muito diferentes entre si, ela também tem muitas ideias diferentes das ideias das outras pessoas. Né? E por último, o pensamento criativo é um pensamento que envolve elaboração. Ninguém é criativo se não consegue, por exemplo, executar as suas ideias, se não consegue desenvolver as suas ideias, levar adiante aquelas coisas todas que pensou. Né? Então também tem essa dimensão da elaboração. Essa é uma definição que, na
dialoga um pouquinho com esse segundo, né, item das teorias mais recentes agora, né, do modelo, né, mais recente da Marvel, falando sobre criatividade, que vai dizer que a gente não precisa só ter processos criativos, ou seja, processos relacionados com a pessoa, com a sua inteligência, com a sua cognição. Para alguém ser criativo, também é importante que essa pessoa tenha habilidades de domínio. O que é isso? Essa pessoa precisa conhecer sobre as áreas com as quais ela vai se relacionar. Né? Ninguém é criativo em música sem conhecer sobre música. Né? Então, nesse sentido, a gente tem o social entrando na discussão da criatividade, porque aqui a gente considera que essas experiências, essas habilidades de domínio vão ser construídas pela aprendizagem, pelas trocas entre pares, pelo convívio social, etc. Mas, nas definições mais recentes de criatividade, a gente também tem uma outra palavrinha, um outro conceito que se relaciona muito com o que eu estou estudando lá no projeto da Fabiana, que é a ideia de motivação. Pessoas criativas também são pessoas motivadas. Eu vou dar um spoiler, né? Aquela aula de música caricata que a gente tinha, né? Ela, entre outras coisas, é uma aula que não é tão propícia a gente ver o pensamento criativo ali dentro, porque geralmente o aluno está ali sem querer estar ali. Né? Muitas vezes ele está ali pressionado, fazendo coisas que ele não gostaria de fazer. Então ninguém consegue ser criativo numa atividade, ninguém consegue desempenhar de forma criativa uma atividade que não esteja motivado para fazer. Então, pensando um pouquinho nesses dois cenários, depois a gente pode aprofundar um pouquinho a discussão aqui, mas a princípio o que a gente pensa, de forma muito estereotipada, é que naquele primeiro cenário que eu descrevi, a gente tem criatividade. A gente tem crianças que podem escolher, né, ter muitas ideias diferentes, podem executar essas muitas ideias diferentes. Essas crianças, pelo menos as da imagem, né, geralmente fazem com muito prazer, né, é difícil a gente encontrar uma criança pequena, por exemplo, que não queira pintar, que não queira desenhar, que não queira fazer algo nesse sentido. Mas todo mundo aí que já deu aula de instrumento, tenho certeza que já teve algum aluno, né, que não queria estar na aula de instrumento. Então é muito comum também a gente encontrar alunos desmotivados, né, naquele cenário tradicional. Esse daqui que eu estava escrevendo para vocês. Né? Nesse cenário, então, frequentemente dá uma motivação e também dá uma criatividade, inclusive por aquelas coisas que a gente fala. Né? A experiência criativa demanda essa motivação. Continuando, eu gostaria de propor para vocês que a gente repensasse um pouquinho no modo como a gente ensina música. É lógico, para que a gente contemple mais processos criativos dentro da aula de música. E eu sei que para alguns de vocês, né, talvez meus colegas da performance, que encontram um propósito, que se veem motivados para fazer aquele cenário tradicional que a gente estava descrevendo, né, da aula de música, e algumas pessoas aquilo faz sentido. Né? As pessoas vão querer fazer justamente aquele formato de educação que eu estou chamando aqui de não criativo, mil aspas, né? A gente acabou de ouvir o professor fala, defendendo a experiência de performance também como uma experiência criativa. Mas o que eu vou propor eu acredito que a nossa aula de música pode ser ainda mais criativa. E por que eu acredito que a gente precisa mexer nisso? Eu acho que uma primeira explicação para isso é porque, via de regra, a gente acredita que o nosso aluno pode menos do que aquilo que, na verdade, ele pode. Né? Eu acredito que, muitas vezes, por trás daquele professor, né, que na aula de música guia de forma muito direta, né, que conduz de forma muito determinista o comportamento do seu aluno na aula, a gente tem um professor muito bem intencionado. A gente tem um professor que está querendo garantir as bases para que o seu aluno aprenda a música. Porque esse professor entende que sem aquilo, sem aquelas bases, sem aquela introdução da notação, sem aquela introdução da técnica, o aluno não vai conseguir fazer música de forma criativa. O aluno não vai conseguir produzir algo dele. E faz sentido isso. Né? A gente acabou de discutir que uma das coisas necessárias para a criatividade são habilidades de domínio. Né? A pessoa precisa saber o que ela está fazendo, ela precisa conhecer sobre a área na qual ela vai, enfim, né, fazer aquela ação. Mas eu queria mais do que ficar no gogó, falando com vocês, tentando convencer vocês com palavras, mostrar um exemplo de como as crianças podem mais do que a gente acredita. Eu vou colocar para tocar esse vídeo aqui no cantinho. Ele é da minha filha, eu juro para vocês que eu nunca ensinei composição para ela. E a gente vai ver ela compondo. Ela está dentro do carro, ela está no banco de trás, né? A gente está filmando. Ela da frente não aparece no vídeo dela, mas a gente vai ouvir no fundo ela cantando. E o que ela está fazendo é uma improvisação livre naquele momento. Quero que vocês prestem atenção como
uma criança de 3 anos e 10 meses já domina muitas coisas extremamente complexas que os compositores precisam dominar. Essa criança já entende que, por exemplo, para essa criança já entende que para a gente fazer a música, a gente precisa de um motivo, de uma ideia musical que vai ser repetida ou que vai ser transformada. A gente precisa de um tipo de finalização específica. A gente precisa segmentar a nossa produção em frases. Ou seja, é uma criança que, sem passar por experiências formais de aprendizagem, já sabe muita coisa. Então, bora. Ele goste de estar na aula de música, ele queira estar na aula de música, como a gente discutiu. Sem motivação eu não consigo ter uma experiência criativa. Sem que o meu aluno queira estar ali, sem que a aula de música atenda à motivação intrínseca dele, ou seja, aquilo que ele determinou para si mesmo, aquilo que ele tem interesse, prazer em fazer, esse aluno não vai conseguir ter uma experiência criativa. Tá? Aí eu me baseio aqui em uma teoria da autodeterminação, uma teoria da motivação, que vai defender que essa motivação intrínseca, para que ela ocorra, ela precisa, a gente, todo ser humano, depende da satisfação de 3 necessidades psicológicas básicas. Vou falar rapidinho sobre elas e vou pensar junto com vocês porque eu acredito que aquele cenário tradicional de música muitas vezes não provê o aluno com isso. A primeira necessidade que a teoria descreve é a necessidade de autonomia. Todo estudante, para que ele seja motivado, ele precisa ser autônomo, ou seja, ele precisa ser capaz de fazer as coisas por si mesmo. E vamos pensar juntos, aquele cenário caricato da aula do instrumento muitas vezes é o oposto disso. É um
professor dizendo para o aluno que sem a orientação explícita e direta dele, sem a condução direta daquele professor, aquele aluno não vai conseguir fazer nada. Ou seja, a gente está dando condições para que a necessidade da autonomia não seja satisfeita. Repito, estou falando de uma caricatura para algumas pessoas, né, que se identificam com isso, podem se sentir extremamente autônomas num cenário controlador como esse. Tá? Mas as pessoas não sentem isso. Né? A segunda necessidade que a teoria defende é a necessidade de competência. Para que as pessoas se motivem, elas precisam se sentir competentes. O que é competência? É a minha capacidade de ser eficaz nas minhas relações com o ambiente, a minha capacidade de conseguir fazer coisas para agir diante do mundo, né? Produzir respostas para aquelas provocações que o mundo me coloca. Né? Uma criança que já sabe compor, uma criança que já sabe música, antes da aula de música, quando entra na sua primeira música, na sua primeira aula de música, aquela do modelo tradicional caricato, em que o professor vai primeiro ensinar a técnica, vai primeiro ensinar a leitura, para que depois, muitos anos depois de fazer muitos exercícios de técnica e tocar muitas escalas, esse aluno chega a tocar repertório de fato. Né? Chega a tocar algo parecido com aquilo que ele escuta e que ele entende como música. Quando a gente começa a estudar o instrumento, geralmente a gente faz muitos exercícios técnicos que são pró-músicas. Né? Eu brinco com os meus meninos lá da disciplina de pedagogia. Né? Ninguém liga o rádio para ouvir. Dó, ré, mi, ré, dó, si, lá, si, dó, Ninguém tem prazer em ouvir isso, né? E, consequentemente, dificilmente o estudante vai se sentir competente fazendo isso, que nem como música soa. Né? Especialmente esse estudante que já tem competências, que já sabe sobre música, que já consegue compor e criar fora de sala de aula. Última necessidade psicológica que a teoria fala é a necessidade de relacionamento. Né? O que é isso? Os sujeitos precisam se sentir em uma relação, precisam se sentir acolhidos com o meio para se sentir motivados a agir nesse meio. O que é a necessidade de relacionamento? Né? A necessidade de experimentar os outros como responsivos e sensíveis a mim e a minha oportunidade também de me demonstrar sensível e responsivo aos outros. Né? Então, numa aula daquela bem caricata, tradicional, em que a gente tem um professor que geralmente não considera os interesses do aluno, não considera aquilo que o aluno sabe, dificilmente a gente tem essas necessidades satisfeitas, especialmente a necessidade de relacionamento. Né? É o professor que ignora quem é o seu aluno. Aí, tentando correr, vou popular os dois cenários, né, que eu acho que já deu para a gente pensar um pouquinho nessas diferenças. Quero sair um pouco da teoria e pensar um pouco na prática. Né? Movido por essas ideias, né, a gente tem acho que o Gabriel aqui, a gente está fazendo um projeto de pesquisa com o Fernando Gabriel, Batista Lima, né, que é nosso estudante do PGLA, de mestrado. Ele é meu parceiro na execução desse projeto de produtividade da FAPEAM. E nesse projeto, a gente está trabalhando com alguns princípios do modelo, chamado modelo Target, que é um modelo de motivação, que vai falar justamente sobre formas de a gente satisfazer essas necessidades psicológicas do nosso estudante, de a gente conseguir garantir condições de motivação para ele, e tudo isso junto com o ensino de composição. A gente está nesse momento trabalhando com estudantes de uma escola, ensino médio, aqui da Zona Norte, e a gente está trabalhando com composição. Então, dentro de sala de aula, estão compondo canções, eles estão tocando, eles estão fazendo música, sem que necessariamente precisem aprender toda a técnica antes, né? Isso é um pouco que a gente estava discutindo antes. O que o Target propõe? Que para a gente motivar o estudante, para a gente satisfazer essas necessidades psicológicas, etc., a gente precisa basicamente manipular. Target é um acrônimo, né? Cada letra dessa palavra significa uma coisa. A gente precisa manipular essas dimensões, né? Essas 6 dimensões que o modelo propõe, que são tarefa, autoridade, reconhecimento, agrupamento, avaliação e tempo. Elas todas precisam ser manipuladas no sentido de garantir todas as condições para uma motivação intrínseca. Como é que a gente faz isso, por exemplo, numa aula de música, trabalhando com composição? Por exemplo, a dimensão da tarefa. Como é que a gente trabalha? Com atividades variadas, né? Geralmente o contrário do que a gente vê na aula do estudante. O aluno simplesmente performa. O aluno só faz atividades de execução. Né? Lá a gente faz atividades de leitura, faz atividades de escrita, lá a gente faz atividades de apreciação junto com atividades de composição. Por quê? O estudante que não se sente competente fazendo uma atividade, ele pode ter um suporte e se sentir competente em outra atividade. E, sei lá, uma atividade de apreciação pode dar suporte para que esse aluno se sinta mais competente como outro, por exemplo. Já esgotou meu tempo, mas provavelmente a gente vai ter outras oportunidades, depois qualquer coisa no intervalo eu posso, né, quando vier as perguntas, a gente pode desenrolar um pouquinho mais esse assunto, tá bom? Conversar sobre isso. Mas muito obrigada.